O presidente Lula deve se reunir ainda hoje com o União Brasil para conversar sobre o sucessor de Juscelino Filho no Ministério das Comunicações. O ministro Juscelino pediu demissão após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção com o suposto desvio de emendas parlamentares. O nome indicado para o cargo é do líder da legenda na Câmara, Pedro Lucas Fernandes. O presidente Lula disse que o partido tem o direito de indicar o sucessor. Nós vamos ouvir o presidente falando justamente sobre isso. É uma prática, desde o meu primeiro mandato, que todas as pessoas têm o direito de se defender, têm o direito de provar sua inocência. Mas todas as vezes que um ministro é denunciado pelo procurador-geral, é uma política saudável que ele se afaste do governo para poder provar a sua inocência e não comprometer o dia a dia do governo. O dia a dia do governo é de muito trabalho, é de muita coisa prática, e o nosso ministro Juscelino é deputado federal, ele simplesmente, acredita que vai provar a inocência dele, é tudo isso que eu quero. Da mesma forma que a União Brasil tem o direito de me indicar um sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho o nome, eu conheço o Pedro Lucas. Amanhã de manhã eu vou conversar com a União Brasil e, se for o caso, já discuto a nomeação dele. Muito bem, e aí, Fábio Piperno, ontem nós já havíamos adiantado aqui, você mesmo falou sobre o nome do Pedro Lucas, que foi o indicado pelo partido, e agora há esta reunião, este encontro entre o presidente Lula e o partido para definir os últimos detalhes a respeito da sucessão. Você acha que, de fato, o Pedro Lucas Fernandes será o efetivado? Bom, são duas coisas aí, dois recados muito sutis que o presidente deu, né? Primeiro, nas mudanças do Ministério, eu prefiro chamar de mudança do que propriamente de uma reforma ministerial, algo bem mais amplo do que o que de fato vai ocorrer. O presidente, ele de certa forma, já definiu bem os espaços de cada um. Então, a União Brasil perde um ministro e vai ter um outro ministro para essa mesma vaga. Ponto. Não vai haver, de fato, uma mudança mais profunda, com outros partidos ampliando a sua participação e alguns encolhendo. E aí, isso me leva a imaginar o seguinte, que talvez o único partido que, de fato, tenha que ceder algum espaço seja o PT. Que aí é o partido do próprio presidente, ele acerta com os seus aliados. Agora, o que é do União vai continuar com a União, o que é do PSDB idem, o que é do PP também, e assim por diante. O presidente não vai mexer com esses partidos que, de alguma forma, mesmo que parcialmente, longe de ser algo de porteira fechada, mas são partidos que lhe dão nacos importantes. Então, ele não vai mexer com isso aí. E também, uma outra coisa para mim bastante incomum que o presidente anunciou, é que ele já está antecipando o nome de um escolhido, né? Ele vai, digamos, sabatinar o deputado indicado lá pela União Brasil. E você, Segré, como vê essa reunião, essa sucessão? Bom, é um direito do presidente escolher quem será o substituto de um ministro denunciado pela PGR. Eu espero, e pela denúncia da PGR, deputado foro privilegiado tem que ir para o STF. Desejo com muito empenho que, com muita celeridade, a mesma celeridade que foi colocada com os denunciados pela PGR pelo dia 8 de janeiro e aquela tentativa de golpe e a investigação, que seja com a mesma celeridade, que possamos ver o processo do Juscelino Filho no Supremo Tribunal Federal para que ele possa se defender, tal qual explicou o presidente, que tem esse direito, é um direito ao devido processo legal, mas que seja rápido, que não fique numa gaveta, que possamos todos saber o que aconteceu e, se for culpado, que pague por isso. Se foi inocente, que continue com a sua vida. Mas eu gostaria de ver o que vai fazer agora a Câmara dos Deputados também, se bem que com uma denúncia apenas não é motivo para tirar ninguém. Mas se for denunciado, o Supremo acatar essa denúncia, ser processado celeremente, do mesmo jeito que o resto está sendo julgado, bom, se ele foi culpado, deveria sair também do Congresso, né? O Alan Gani, pegando o histórico do indicado pela União Brasil, o deputado Pedro Lucas Fernandes, ele foi vereador em São Luís, depois foi presidente de uma agência executiva lá que cuidava também de políticas públicas naquela região e depois se elegeu deputado federal
está na cadeira desde 2020, portanto, há poucos anos atrás. E neste período, na Câmara, ele nunca participou de nenhuma comissão, de nenhum debate muito relevante a respeito de comunicações. Já participou de comissão de relações exteriores, algumas outras importantes também, mas nada em relação à área. Como que você vê a indicação de um nome como o do Pedro Fernandes, que não tem esse histórico em relação à pasta? É mais uma questão de ser alguém de confiança do partido, da sigla, de lealdade, do que propriamente que entregue um serviço técnico, Alan Gani? Exatamente. Aliás, essa lógica predomina no Brasil, né? As indicações são, sobretudo, políticas. É claro que a gente está falando de um cargo político que você precisa de articulação, que você precisa de habilidade política, mas algum conhecimento técnico na área é muito bem-vindo. Então, segue uma lógica que é muito comum no Brasil e me parece aí que é uma relação ganha-ganha para ambos. Quer dizer, o governo não quer comprar briga com a União Brasil à véspera aí de um ano pré-eleitoral, e isso pode mudar, né? O xadrez político, o apoio da União Brasil é importante, ao mesmo tempo que também a União Brasil não quer perder a sua participação no governo, também não quer comprar briga com o governo. Quer dizer, todos os partidos ali do Centrão, Ocoba, eles estão esperando para onde vai essa popularidade do governo e principalmente do presidente para daí tomar uma decisão, né? Se desembarca ou não do governo, mas por enquanto é muito precoce para tirar qualquer conclusão. O Piperno, parece que o governo também não faz muita questão de escolher nomes técnicos para os ministérios, né? Não é só para esse, para muitos outros há também ali uma predileção pelo indicado do partido, independente do currículo acadêmico, da formação e do histórico na política em relação às pastas para as quais são indicados, né? Aliás, eu raramente vi um nome técnico para essa pasta, né? Eu me lembro, um dos mais célebres ministros da comunicação que eu vi nesse período de redemocratização foi, por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, na época do governo Sarney, que inclusive foi o protagonista de uma farta distribuição de concessões de emissoras de rádio e TV pelo país, porque naquele tempo os deputados ainda não tinham descoberto aí com tanta celeridade, né, essa questão das emendas. Então, a moeda de troca eram canais de TV, emissoras de rádio e tal, e o Antônio Carlos Magalhães era bom para desembrulhar isso aí, além de ser uma liderança política muito forte, muito representativa. O secretário-geral, sim, aí eu acho que tem que ser alguém, um político mandando e um técnico como secretário-geral. Geralmente, esse é o equilíbrio que muitos ministérios acabam adotando, né? Ô Segré, e qual será o grande desafio de alguém que assumir a pasta da comunicação? Lembrando que a gente tem uma distinção no governo, né? O que é a Secretaria de Comunicação Social, que é uma coisa, está lá com o Sidônio, né? Faz parte ali da missão de entregar as informações do que tem feito o governo, e o Ministério das Comunicações, esse é que está com a cadeira vaga. Qual é o grande desafio para quem assumir essa cadeira? Eu confesso que para mim não deveria ter um Ministério da Comunicação. Já tem uma Secretaria de Comunicação que serve, em teoria, para comunicar o que o governo faz. Continuo defendendo que, se qualquer governo, não estou falando disso, qualquer governo em qualquer país, precisa fazer divulgação e gastar 3,5 bilhões para contar o que está fazendo, é que a população não está entendendo o que está sendo feito para ela. Não precisaria, não deveria gastar dinheiro público para fazer publicidade do governo. Mas a gente sabe que isso é preciso, sobretudo quando o que tem para mostrar não é ou não está chegando diretamente àquele que, em teoria, seria o beneficiado. Esse Ministério da Comunicação, me parece que o objetivo seria coordenar as questões vinculadas com meios de comunicação. Em todo o território, não me parece que seja, e espero que não seja, isso já é uma política do passado, como muito bem indicou Piperno, em que as concessões de rádios e TVs e aberturas de jornais e tudo era um pouco mais como moeda de troca. Todo o país tem isso, na época o Brasil tinha isso, hoje já não. Então é mais para coordenar questões sobre as concessões, sobre a abertura, eventualmente, de novas concessões e administrar as existentes. Não me parece que tenha que ser uma pessoa muito técnica, mas me parece que sempre seria bom que alguém que está em determinada pasta conheça do assunto. E tem uma ressalva. Se você colocar alguém que vem dos meios de comunicação, poderia ser suspeito de favorecer ao meio que ele está vindo. Então é uma região muito cinzenta que deve ser considerada também. Defendo, sim, que da secretaria para baixo
todo o ministério tem que ter gente concursada e que saiba do assunto.